Paz do Senhor Jesus, irmãos queridos, boa tarde. Hoje nós fazemos 6 meses que o Senhor tem preparado para a gente estar juntos fazendo essa oração ao meio-dia. Antes nós fazíamos meio-dia, meia-noite. Daí Deus nos deu essa graça de continuar somente ao meio-dia. Tenho feito à meia-noite todos os dias, mas sozinha, eu e Deus, né? Não via live. E tenho orado nas fotos dos irmãos, nos pedidos. Temos visto a resposta de Deus, irmãos. Ontem eu fui no monte, já estava sentindo falta de ir no monte, né? Que no sítio dá para ir, para buscar mais, para estar mais na presença do Senhor. Através de ir ao monte, Deus revela, Deus derrama muito da sua unção, do poder. É um mistério, né, que a gente tem com Deus. E não fiz uma relação de nomes hoje. A gente sempre, todos os meses a gente tem feito, né, relação dos nomes que tem sido mais assíduo, que tem frequentado as orações praticamente todos os dias. Tem irmãos que estão aí com a gente 6 meses a fim, todos os dias sem falhar. E Deus tem contemplado os esforços de cada um, os nossos esforços de estar entrando esse horário, de estar parando um pouquinho com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com os nossos afazeres. Então isso é louvável na presença de Deus. O Senhor, Ele contempla, Ele vê que nós tiramos então esse momento para nos unirmos em oração por causas. Nós temos várias causas aí, né, de depressão, de enfermidade, de portas de emprego, pessoas viciadas que precisam sair do vício, que precisam ter força para sair do vício, pessoas que... Então, a Mary está perguntando onde eu posso estar com você meia-noite. O que a gente tem feito, Meire? As irmãs que têm orado junto com a gente, você vai entrar nessa oração do meio-dia agora, lá em curtir, e vai ter uma lista de nomes que vai para lá, os nomes e as fotos. Então, quando você curte, lá onde tem curtir, comentar, compartilhar, você vai curtir lá, o teu nome vai lá para essa lista, e quando é meia-noite, eu dobro meu joelho, não via live, mas a gente, Deus... Então tem algumas irmãs que estão no mesmo propósito, alguns irmãos vão lá naqueles nomes, na lista, e estão também em oração por cada um de vocês, por cada um de nós. Eu sempre clico, eu sou a última a clicar praticamente lá meia-noite, quando eu entro e começo a oração. Então eu vou lá, curto, meu nome vai lá em cima na lista, e a gente ora por todas as famílias, por todas as causas, por todas as fotos. Por quê? Porque é um momento que a gente não está preocupado em olhar as mensagens. Então a gente tá, né? Eu olho a mensagem depois que vocês enviam, vejo a necessidade de cada um. Quando é meia-noite eu tô ali colocando mais uma vez, né? Que a gente coloca agora, e à noite a gente confirma então essa oração. Quando eu vou no monte, eu levo o caderno com os nomes, com as causas, apresento a Deus. Então, assim, nós estamos aí em comunhão constante com os nossos irmãos e com Deus. Então, hoje, exatamente 6 meses que nós estamos porfiando, e o Senhor tem visto os nossos esforços, com chuva, com vento, com sofrimento, muitas vezes com enfermidade. Quantos aí, Jerusa, Silvino, quantos entravam, mesmo enfermos, internados, e hoje pode estar aí contando a bênção, né? E a gente fica agradecido a Deus, porque o Senhor, Ele então honra, quando nós tiramos esse período
para estar glorificando o nome dele, não somente pedindo, mas agradecendo. Então, o Senhor, ele tem nos dado um crescimento espiritual, viu, irmãos? A gente está pedindo para orar, né, pelo Jaziel. A gente vai estar orando, colocando um crescimento espiritual, é o que o Senhor tem nos dado. Então, o sofrimento ajuda os cristãos a ficar mais fortes, irmãos. Cada vez que nós passamos por uma fornalha, por uma purificação, porque Deus permite para nos purificar. Como o ouro é provado em fornalha, nós vamos ver lá em 1 Pedro 1, que o ouro, quando ele é provado na fornalha, ele sai melhor do que antes. Então, assim, Jó, ele era um homem devoto, mas pela aflição ele cresceu e se tornou um servo de Deus mais forte, mais humilde. Então, a nossa humildade, a nossa crescimento na aflição, ela se torna mais sensível a Deus. Mais sensível, nós sabemos que nós somos incapacitados, que nós não temos condições, mas que quem nos ajuda é o Senhor. Então, Jó aqui, na hora da pior prova dele, ele sabia que Deus, ele estava ajudando. E assim como o ouro é purificado, quando ele passa pelo fogo, assim é um cristão, quando passa pela prova. É purificado e fortalecido. Muitas vezes passando pela aflição, pelo sofrimento. Nós vamos ver aqui em 1 Pedro, do 6 ao 9, que diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, por um momento, muitas vezes no presente, nós passamos por várias sofrimentos, né? Mas por várias provações é necessário para nós crescermos espiritualmente. Tenho certeza, irmãos, que dentro desses 6 meses de oração, os irmãos têm crescido espiritualmente. Eu tenho crescido. Então, aqui ele diz assim, passar por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, através do sofrimento, da purificação, da provação, nós chegamos mais a Deus com fé. A fé, ela fica mais forte. Então, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, nós amamos sem ver, por fé, nós cremos, no qual não vendo agora, mas nós cremos que um dia nós o veremos como ele é. A palavra fala que nós o veremos. Não o vendo agora, mas crendo, exultais com ele, com grande alegria, indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, nós sabemos que nós crescemos através do sofrimento, através da purificação. A nossa fé, ela aumenta, né? Nós sabemos que Deus, ele está conosco, ele nos ajuda, ele nos purifica. Ele diz: olha, filho, eu passo com você. Então, quando nós saímos dessa fornalha, nós saímos melhor do que quando nós entramos, né? Quando nós passamos por ela, somos purificados, nós mudamos. Nós sabemos que a circunstância difícil, os sofrimentos, perigo, algumas vezes nos capta e contribui para o plano de Deus, referente a esse mundo que nós vivemos nele, né? O Senhor não nos quer na forma de Deus. Ele nos fez para louvá-lo, para engrandecê-lo, né? E ele mandou o seu filho Jesus, que sofreu para ajudar os outros, irmãos, sacrificando a sua vida. Então, Jesus, ele veio para reconciliar os homens com Deus. E Deus ali, ele sofreu
que o seu filho estava passando na cruz do Calvário. Ele passou, mas ele venceu. E nós também venceremos. Nesse sofrimento que você está passando, você vai vencer. A sua fé vai ser acrescentada. Irmãos, eu já vou passar para uma outra palavra em Filipenses, né? Se os irmãos quiserem seguir, Filipenses 1, do versículo 12 ao 19. Mas antes de falar sobre essa palavra, né? José, ele também sofreu para que a sua família pudesse ser salva da fome. Nós vimos essa passagem ali quando José, ele passou por todo aquele sofrimento, foi preso, mas ele venceu no fim dele. Então Deus, ele tem exaltação para mim e para você, no meio do sofrimento, no meio da purificação, no meio da prova. Ele acrescenta muitas coisas na nossa vida. A humildade, porque nós somos arrogantes, a ser orgulhosos, e Deus não quer isso para nós. Ele nos quer humilde, como seu filho que ele mandou na terra, né? Jesus fala que ele é humilde, que ele é manso. Então é isso que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Ontem, antes de ler a palavra, ontem à meia-noite, na oração, mais uma vez, Deus mostrava o Renato Bertolini. Eu falei, Senhor, que coisa linda. Era uma espada, Renato. Eu via clarinho, aquela espada muito alvinha, branca, brilhando. E Deus colocando aquela espada na sua mão. Eu falei, Senhor, o que é essa espada? E o Espírito Santo falou no meu coração, essa espada é a palavra de Deus. E nós sabemos que lá em Efésios, né, Efésios 6:10, o Senhor fala sobre essa espada, sobre essa armadura. Eu não sei se o meu irmão tem observado a palavra, as escrituras, se tem lido, se o irmão tem sede. Mas Deus, ele mostrava e falava assim, que o irmão, viu, Renato Bertolini, vai acrescentar em outras vidas, através da sua boca, através de você ler a palavra, através de você entender o versículo. Deus vai usar você, a sua boca, o Espírito Santo, para você então confortar, consolar outras pessoas. Irmãos, isso é coisa de Deus, é crescimento. Então muitas vezes no meio da dor nós estamos ali passando, mas o Senhor nos ajuda a ajudar outros. Jesus, ele veio com esse intuito, para ajudar outras vidas. Então todos que estão aí, o Senhor tem essa parte. Não somente para o Renato que Deus mostrou, né, que o Renato ele vai usar dessa forma. Receba aí, irmão Renato, viu? Por fé, receba que o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. Aqueles que estão aí, em torno seu, a sua família, filhos, neto, vizinhos, amigos, você vai ter sempre uma palavra de bênção. Ainda no meio da fornalha, ainda passando, de calabaxeri andalabachei. Olha, filho, diz o Senhor para ti, de calabaxei. Pensa que não tenho eu visto a tua prova, filho? Eu passo contigo, riandalamas, tu não estás só, de calabaxeri andalabachei. Toco eu, riandalamaias, em ti. Fortaleço a tua fé, riandalamaias. E coloco sim nas tuas mãos essa parte, porque tu e canta lamaia cheia, tem um chamado. Olha lá atrás como tu era e olha hoje, Rianda Lamas, como está, diferente, mais humilde, mais aquebrantado. É assim, filho, que eu, o Senhor, te quero na minha presença. Eu coloco nas tuas mãos o que tens me pedido. Eu cuido dos teus, ainda que tu não pode fazer, eu faço por ti. Coloca nas minhas mãos aquilo que você não consegue. Eu faço, eu ajo, eu exalto, Uriandalamaias, aqueles que você tem me pedido. De alabaxeriandalabachei. Olha os meus anjos subindo e descendo e trazendo a bênção sobre ti e sobre os teus. A minha graça é contigo. Eu colho as tuas lágrimas, Suriandalamaias. Eu vejo todos os dias quando tu entras
o desejo de ouvir, de calabaxerianda. E eu acrescento na tua vida e fica na minha paz. E dos teus cuido eu, digo eu, Senhor, para ti. De calabaxerianda. Aleluia. Irmãos, é assim, a gente não pode reter, né? O Espírito Santo vem, a gente tem a preocupação com o horário, que a gente sabe que os irmãos têm os seus afazeres também, mas Deus, ele brada e ele fala, e ele faz. Renato, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Irmãos, receba essa palavra profética, em nome de Jesus, aquilo que você não pode fazer, viu, irmã de Janira? Que você não pode fazer pelo Marcos Paulo, pela Karen, por aqueles que você tem orado. O Senhor faz, o Senhor age, o Senhor honra as nossas orações. Então, meus irmãos, aqui em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 19, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, ou seja, as minhas prisões, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, ali onde ele estava, preso. Ele não deixou de falar de Deus, ele não deixou de anunciar o Evangelho. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, muitas vezes nós vemos o irmão passando, como Deus está falando com o nosso irmão Renato, e ainda glorificando o Senhor, ainda falando de Deus. Muitas vezes aquele que está ao nosso redor fala, como ele consegue? Como ela consegue? É Deus. O apóstolo Paulo, aquele estava preso, mas os irmãos que estavam ao redor dele estavam sendo estimulados no Senhor, estava sendo edificado através da prova do apóstolo Paulo. Então, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, eles eram mais ousados, tinham mais autoridade de falar, porque viam o que ele estava passando ali, e aquilo não deixava com que ele parasse de anunciar o Evangelho de Cristo. Alguns efetivamente proclamaram a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ele foi chamado, ele teve um encontro, quando ele estava indo ali para Damasco, que ele caiu daquele cavalo, que ele ficou cego. Jesus, então, teve um encontro com o apóstolo Paulo, e ele pôde ver a obra de Deus, o que Deus fez com ele, e ele foi mais ousado do que quando ele prendia, matava, perseguia os cristãos. Então Deus mudou aquele que perseguia, passou a ser perseguido, mas mais ousado, com mais fortaleza no Senhor, ainda sendo preso, sendo esbofeteado, sendo muitas vezes maltratado e perseguido. Então ele diz aqui: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então eles pregavam achando que iam denegrir o apóstolo Paulo, que ia superar o apóstolo Paulo, mas ele sabia o Deus que ele servia e por que ele fazia, Então ele estava ali fazendo com verdade. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, também por verdade, também com isso me regozijo. Ele se alegrava de ver aqueles irmãos ali, mesmo que não estava completamente de acordo com a vontade que Deus tinha, ele ainda se alegrava, se regozijava, porque eles estavam falando de Cristo, estava falando do Evangelho. Porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação.
Então ele sabia que Jesus era aquele que ia estar ali com ele e que muitos irmãos eram sinceros e que estavam ali porfiando, orando, pregando e torcendo para que ele saísse daquela circunstância que ele estava vivendo, por aquele sofrimento. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele resultou em grande progresso do evangelho através, né, de ser preso, algemado, perseguido, e o sofrimento dele o qualificou, né, mais ainda para confortar, para consolar e para ajudar outros que estavam sofrendo. Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 3 ao 5, que diz assim: a ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então somos consolados, somos edificados, somos confortados por Deus. É esse conforto, é essa consolação que nós passamos. Se eu consigo, meu irmão, você também consegue. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Se Cristo passou e nos ensinou e mandou o Espírito dele para nós, então nós também vamos conseguir. Era isso que ele estava dizendo aqui. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Glórias a Deus. É isso, meus irmãos. Crescimento espiritual, ousadia, fé, convicção. Sempre tem uma vida para você falar: olha, conta comigo, vou estar com você, porque Jesus está comigo e está com você. Então não somos nós, mas é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando. É isso que a palavra nos ensina. Então, meu irmão, minha irmã, na hora da sua tribulação, do seu sofrimento, da sua humilhação, você vai crescer ainda mais na presença de Deus. Amém? Toma essa palavra profética. Se você está passando aí por dificuldade, louva, dá ação de graça. Ai, mãe, como é duro a gente agradecer a Deus no meio da tribulação, mas é aí que nós vamos ter a nossa vitória. Porque Deus vai olhar e vai como Jó. Ele virou o cativeiro de Jó, porque Jó não blasfemou. Jó suportou e Jó engrandeceu o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por 6 meses, ó Pai, juntos em oração, em fé, em confiança, em crescimento, ó Deus, porque nós temos crescido sim, porque nós temos ouvido, temos meditado, temos buscado, ó Deus, fazer o teu querer e a tua vontade, ainda com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições. O Senhor brada, o Senhor ajuda, o Senhor consola, o Senhor cura, o Senhor abre porta, o Senhor, ó Deus, liberta do vício, liberta, Senhor, de coisas más que muitas vezes se coloca na nossa frente, tentação. Pai, eu tenho convicção que os meus irmãos têm crescido espiritualmente e vão crescer muito mais enquanto nós estivermos, ó Deus, na tua presença, com a tua palavra bendita nas nossas mãos, meditando, procurando nos aprofundar mais no teu querer, na tua vontade. Deus, eu creio que há crescimento, há abundância, há alegria, mesmo na prova, Senhor. Abençoa os meus irmãos, cada familiar representado nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toca em cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, amanhã nós não vamos fazer a oração do meio-dia novamente, até o Senhor nos liberar para voltar aos domingos. Amém? Mas estamos aqui, meia-noite, meio-dia dobrando o joelho, só não vamos estar na live, ao vivo. Amém? Que Deus os abençoe, os guarde e os livre de todo o mal. Se cuidem, eu amo vocês. Ficam com Deus até segunda-feira, em nome de Jesus.